Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Como nós gostamos muito da palavra e amamos a palavra de Deus, eu quero que você abra também a sua Bíblia. Amamos a palavra, né, irmãos? Amém. Amém. Amamos a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. E eu quero falar hoje sobre os dois primeiros versos que estão no primeiro capítulo, que diz assim, Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar nesta manhã, queridos, graça e paz. Amém. É só sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, meus amados. Graça e paz é uma saudação que nós costumeiramente fizemos. Alguns falam assim, a paz do Senhor, né? A paz do Senhor, não tem pecado nenhum nisso, não está nada errado. Mas quando nós lemos as cartas paulinas, todas elas iniciam por este prefácio, né? Por essa introdução. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus. Todas as suas cartas, elas trazem essa saudação. E eu quero tratar um pouquinho a respeito dessas palavras que nós muitas vezes falamos aqui. Nós testificamos uns aos outros, né? Graça e paz, irmão, né? Graça e paz, querido. E às vezes a gente nem sabe o que está dizendo. Às vezes é um jargão de crente, né? E a gente vai só meio cocota, assim, meio papagaio, né? Vai só repetindo, não sabe o que está falando, mas tá aí, vamos falar também, afinal de contas, essa é a saudação, né? Queridos irmãos, isso realmente significa quando nós assim abordamos, assim nós falamos uns aos outros. O que isso tem a nos dizer? O que nós estamos declarando na vida de um irmão quando nós falamos para ele, né? Irmão Cadu, graça e paz, né? Irmão Renê, graça e paz. O que significa isso? Isso é cumprimento. Eu sei, isso de uma forma muito simplista, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, é verdade. Mas quando nós expressamos isso, qual é a profundidade disso, qual é o impacto disso para a pessoa que recebe? Bom, pode ser o mesmo que, e aí, tudo bem? Que nunca está dizendo nada, né? E aí, tudo bem? E a maioria diz, mesmo, né, quase morrendo, não, está tudo certo. Está morrendo, mas está dizendo que está tudo certo. E às vezes, se nós não refletimos ou não entendemos a profundidade do que isso significa realmente na vida, primeiramente da nossa própria vida, na vida do outro, a gente vai começar a falar graça e paz como se dissesse, e aí, tia, como é que está? Tudo certo? Tia pro gaúcho, né? E aí, qual é que é? Qual é o teu problema? É a mesma coisa. E aí, como é que estão as coisas por aí? Não muda nada, falar graça e paz e dizer como é que está as coisas por aí é a mesma coisa, porque a gente não entende a profundidade do que isso significa. Bom, sobre essas verdades que eu quero tratar aqui, irmãos, pela misericórdia e graça de Deus, tentar aqui trazer para a gente nesses próximos minutos. O fato é que, para não ficar textos fora de contexto, né, nós temos que pensar sobre a carta de Paulo a esta igreja, na cidade de Éfeso, uma igreja importantíssima, aliás, a maior das igrejas, né, do Novo Testamento, da Ásia Menor na ocasião. E essa carta, ele traz detalhes, ainda que seja uma carta muito curtinha, apenas 6 capítulos, né, uma das suas maiores cartas é aos Coríntios e também aos Romanos, mas essa carta, ela traz toda ela detalhes gerais da vida, né, em família, da vida do empregador e do empregado, né, da vida de casamento do cônjuge, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Ela trata a respeito de ministério, né, e aqui está muito claro, muito bem detalhado, né, os 5 ministérios, aqui na carta aos Efésios. E nós temos um texto que eu chamo que é o nobre, né, de toda a Escritura Sagrada e a tônica do Novo Testamento, né? Vós sois salvos pela graça, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós temos esse clássico texto, talvez um dos principais textos a respeito do que é a graça de Deus, que alcançou a sua vida, alcançou a minha, alcançou os que vieram antes de nós,
vai alcançar aqueles que virão depois de nós. E por causa desta graça, meu amado, não tem nada que você faça de mais ou de menos para mudar aqueles sentimentos, se eu posso dizer assim, ou pelo menos aquilo que a Bíblia Sagrada diz a respeito da salvação, né, por graça. E o texto clássico que nós temos está aqui, né, essa graça que nos alcançou. Bom, tentando entender o contexto, ou seja, esse pano de fundo, esse contexto histórico e também o sentido e o significado desta carta aos Efésios, queridos irmãos, mais do que simplesmente nós falarmos uns aos outros, né, graça e paz, graça e paz, graça e paz, que é o mesmo que dizer aí tudo bem contigo, não muda muito, né? Mais do que isso, amado, como nós podemos viver verdadeiramente a graça e a paz em nossa própria vida, e como nós podemos também enxergar isso na vida do nosso irmão quando nós declaramos uma palavra de Deus sobre a vida dele. Graça e paz com você, querido irmão, querida irmã. Porque é tão legal a gente se cumprimentar na igreja, né, irmão? Eu gosto disso, irmão. Abraço, então, é muito legal. Abraços quentinhos, tem diz o Walter. Como é que é o nome daquele bichinho lá? Olá, olá. É, esse aí. Você faz muito tempo que eu assisti Frozen, não lembro mais. Como é que a gente vai fazer com que esta palavra não se torne só jargão na nossa vida, mas ela se torne uma realidade? Bom, vamos entender o texto então? Vamos tentar entrar aqui na palavra? Vou pedir a atenção de vocês, próximos minutos aí, né? Rapidinho, eu espero. Porque para a gente poder entender graça e paz, quando Paulo vai expressar sempre em suas cartas, e ele vai trazer esta premissa sempre, ele diz algo antes. Em todas as cartas. Depois você pode ler em casa aí, Filipenses, Colossenses, Gálatas, sempre é uma coisa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, ele sempre traz essa referência de que ele tem uma chamada, de que ele está ali, que não é apenas por uma vontade humana dele, mas ele vai trazendo justamente aquilo que Deus o chamou, o comissionou, né, para que ele realizasse. Antes dele expressar graça e paz e enxergar isso na vida dos outros, ele está trazendo para si mesmo uma identidade. Ele começa falando a sua convicção do seu chamado, daquilo que Deus falou com ele. Porque o que ele viveu, né, segundo o que está escrito no relato de Atos capítulo 9, ele estava no caminho de Damasco, se você é o leitor da Bíblia, você sabe disso, e ele teve um encontro pessoal com o próprio Mestre Jesus. Quem és tu, Senhor? Ora, eu sou Jesus a quem tu persegues. E esse encontro foi um antes e um depois na vida dele. E ele deixou de ser o Saulo de Tarso para ser o apóstolo Paulo logo depois desse episódio. Ainda que Ananias, o profeta, ele estava lá em Damasco e ele ouviu o Senhor dizendo: vai lá na rua direita. Lá tem um cidadão por nome Saulo, né, conhecido por Saulo de Tarso. E você vai orar por ele. Ananias disse: mas Senhor, esse camarada está vindo com cartas para nos prender aqui. Não, vai lá, porque para mim ele será um vaso escolhido para anunciar as minhas verdades ao povo gentil. Olha que coisa tremenda, querido, porque depois desse encontro que ele teve com o Senhor, ele já saiu pregando o Evangelho, logo nisso sim, mas ele pregou ali não chegou a um ano. E a Bíblia diz que então os apóstolos em Jerusalém fizeram com que ele voltasse para Tarso, e ele lá ficou 12 anos, até que Barnabé foi buscá-lo. Isso fala no capítulo 13, foi buscá-lo, e lá na igreja de Antioquia eles receberam uma orientação do Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E se o Evangelho chegou ao mundo gentil, ou seja, se esse Evangelho chegou a mim e a você, amado, foi por causa desse homem que pregou fora do povo de Israel, fora de Jerusalém. Esse foi o primeiro pregador às nações. Aleluia. E ele fala isso com toda a convicção: eu sou um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu sei a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu conheço exatamente a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. É isso que Paulo está falando. E por que eu quero chamar a sua atenção, querido? Se você conseguiu acompanhar as lives da semana, nós estávamos falando sobre prosseguindo para o alto. De segunda até sexta-feira nós falamos direto só sobre isso, sobre convicções, sobre certezas, sobre termos os planos, os projetos, os propósitos corretos diante do Senhor.
E uma das coisas que eu falei, que foi muito rápido as reflexões durante a semana, queridos, é que nós só podemos ser instrumentos, nós só podemos executar a vontade de Deus na nossa vida por causa da vontade de Deus. Parece uma redundância, né? Não. Se você prestou atenção em algumas ministrações que a gente fez ali durante a semana, eu falei muito sobre isso, porque há muita gente que até tem vontade de fazer algo para Deus. Tem. E aí, por causa do seu ímpeto, da sua ansiedade, da sua angústia em querer fazer, ele atrapalha o propósito, ele atrapalha o projeto de Deus. Quanto tempo Paulo, depois do encontro de Damasco, ele saiu, é apóstolo de Jesus Cristo? 12 anos. 12 anos. Ele esteve lá em Tarso, né? Até que Barnabé foi chamado. E como ele agora se apresenta em todas as cartas, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, é porque nós não sabemos, a Bíblia não relata o que aconteceu nesses 12 anos, qual foi o seminário que ele passou, né? Qual foram as orientações que ele recebeu, o que ele viu, mas ele traz relatos nas suas cartas, queridos irmãos, profundos, de que somente alguém que esteve aos pés do Senhor, né? Alguém que foi arrebatado ao terceiro céu, como ele mesmo diz lá na sua segunda carta aos Coríntios. Só nesse processo, amado, nós vamos ver o quanto ele foi intenso. Primeiro diante de Deus, primeiro no que foi celestial, antes de começar a sua execução terrena, começou a sua prática. Amados, eu aprendo com o apóstolo Paulo que os dons, os meus talentos, a minha chamada, o ministério, somente pode ser executado pela vontade de Deus. Não tem outra maneira de fazer isso. Porque se vontade de fazer assim, amado, sai todo mundo perdendo, sai todo mundo perdido, com certeza. Queridos irmãos, por que a gente tem que pensar e refletir muito sobre isso? Porque uma das coisas que o inimigo tem feito nos últimos tempos é trazer essa confusão, é trazer um atrapalho para aquilo que Deus determinou para nós. Ele é especialista em dizer, se você é isso mesmo, ele é um especialista em trazer confusão. Quando Deus determina uma palavra, logo depois ele já vem dizendo o seguinte: se você é mesmo filho de Deus. Mas a palavra não foi, você é meu filho amado, que me compraz? Não foi a última palavra que Jesus ouviu? E qual foi a primeira de Satanás depois disso? Se você é. Porque uma das coisas que o diabo faz é isso mesmo, amado. É tentar trazer a confusão. Eu já falei um pouco sobre isso aqui. Mas isso é importante, nós temos muita clareza da nossa identidade, para que a gente possa entender o que é a graça e entender o que é a paz do Senhor, em nome de Jesus. Porque se a gente se atrapalhar nisso, amados, nós vamos começar a trazer o graça e paz como se fosse, e aí, tudo bem contigo? Que é bem diferente. É um cumprimento muito mundano, muito nosso. Não é pecado, viu? Mas é nosso. É só nosso. Ele fala das coisas da terra, mas a graça e a paz fala das coisas celestiais, do que é celestial, do que é de Deus. Amém, amados? Quando nós podemos então afirmar e temos uma certeza e uma convicção de que Deus determinou sobre nós isso, aquilo ou aquilo outro. No caso do apóstolo Paulo, ele era apóstolo do Senhor Jesus, ele não se atrapalhou naquilo que Deus falou para ele, e ele está muito claro e executando a vontade de Deus. Eu aprendo para a minha vida, e gostaria que você também pudesse aprender para a sua vida, amado, que a mesma clareza você deve ter sobre o seu coração, sobre o que Deus determinou sobre a sua vida. Amém? Amém. E eu vou explicar por quê. Porque Paulo teve que defender o apostolado dele, porque ele não foi aceito como um apóstolo. Se você conhecer um pouquinho a história e a biografia do apóstolo, ele não foi reconhecido. Por quê? Porque não era uma testemunha ocular, né? Ainda que ele presenciou talvez alguns feitos, porque ele é ainda contemporâneo de Cristo, né? Certamente ele contemplou alguns feitos de Jesus, mas na época ele era um fariseu, né? Lembram disso? E ele por diversas vezes teve que provar por A mais B que ele foi um apóstolo, ainda que abortivo, ele mesmo diz, fora do tempo. Ele era um apóstolo do Senhor. Veja, meus amados, que Jesus, ele assunto aos céus, Judas, na sua traição, ele tirou a própria vida, né? Segundo os nossos relatos que nós temos na palavra de Deus. Mas os apóstolos fizeram o seguinte: lançaram sorte para que pudessem compor esse ministério. Podia ficar só em mãos ou não podia? Bom, humanamente falando, sim. Mas existe um projeto de Deus. Lembra dos 24 anciãos que Apocalipse fala? 12 tribos, 12 apóstolos.
Então a palavra de Deus está se cumprindo. Precisamos de mais um. E aí eles vão lançar a sorte. A sorte cai sobre quem? Vocês conhecem o nome do apóstolo que substituiu Judas? Difícil, né, irmão? Por quê? Porque o cara não fez nada. A Bíblia não traz nenhum relato dele. A Bíblia não traz nenhum relato do que Matias fez. Não diz nada. Não tem um texto sagrado, um versículo só para dizer que Matias fez alguma coisa no reino de Deus. Talvez ele fez, ok? Mas eu não sei qual é a relevância disso. Mas os apóstolos escolheram por sorte, né, Matias. E nessa ocasião que os apóstolos escolhem por sorte Matias, eu pergunto, o Espírito Santo já havia sido derramado sobre a igreja? Sim ou não? Escola bíblica dominical, né, irmão? Não havia. Não havia. Eles usaram aquilo que lá no Antigo Testamento já era uma prática, né? Muito provavelmente usaram o urim e o tumim, talvez. Provavelmente, os judeus que são, né? Muito provavelmente. Não vou entrar nisso agora porque não é o foco da palavra. Mas aí em Atos 2 vem o Espírito Santo. E em Atos 9, Paulo é o chamado do Senhor para substituir o Judas. E nós vamos ver o que esse homem fez ao longo de toda a sua jornada. E por que isso é tão importante? Nós temos uma convicção de que foi Deus que o chamou. Porque ele teve que defender. Ele foi atribulado. E ele mesmo diz, perplexo, mas não abatido. Ele está lá. Às vezes até mesmo ali abatido, mas não destruído. Aleluia. Por que isso, irmão? Porque se alguém não tem convicção de que está fazendo a vontade de Deus, tu vem a primeira tribulação e o cara já desmorona. É ou não é? Você conhece pessoas assim. Não é o seu caso, em nome de Jesus. Mas conhece pessoas que vem uma tribulação, vem um vento, soprou um vendaval, foi vento de 5 km por hora, né, no barquinho dele, e ele já abandonou. Deus o livre, isso aí. Meu Deus, nada para mim. Sabe por quê? Não tenha convicção. Porque eu vou dizer uma coisa, querido. Quando nós temos uma certeza de Deus, virá luta, virá tribulação, virá tempestade, vai vir problema, vai vir pessoas de todos os meios, de fora, de dentro, perto, e você vai continuar sustentando. Eu sou o apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Aleluia. Amém? Isso é importantíssimo, amado. Em nome do Senhor, nós precisamos dessa convicção. Por quê? Porque quando nós temos a certeza e a convicção, essa manifestação poderosa de Deus sobre a nossa vida, amado, então nós podemos declarar não apenas um jargão de crente, mas nós podemos dizer para as pessoas graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu estou vivendo isso, porque eu vivo isso, porque você vive isso. E deixa eu separar aqui rapidamente, ainda que já falei um pouco sobre isso, né? Por causa da graça, nós fomos salvos, nós fomos alcançados. Eu vou fazer uma pergunta, você não vai dizer amém, você vai ficar em silêncio absoluto. Qual foi o pecado dessa semana, querido? Vou dar esse tempinho para o Espírito Santo dar aquela chacoalhada, sabe? E ao mesmo tempo, Satanás tem aquela garfadinha. Nem era para estar aqui, ó. Se vergonha. Porque é assim mesmo, né? O bicho é sujo, né? Queridos irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Por que você está aqui e não foi fulminado, então, quando você pecou só essa semana? Sabe por quê? Por causa da graça. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Aleluia. Bom final. Então você peca numa noite e no outro dia a graça do Senhor se manifesta de novo. Então vamos pecar bastante, né? Porque já que a graça manifesta, né, irmão? Paulo diz o quê? De maneira nenhuma. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça, então nós precisamos mostrar as características da graça de Deus. Você está entendendo que graça e paz não pode ser jargão? Tem que ser realmente uma verdade na nossa vida? Porque eu posso falar aqui para nós que graça e paz é nós, mas eu estou aqui com pecado, estou com situação oculta dentro do meu coração. Não, eu chego com graça e paz para complementar meu irmão. Por quê? Porque essa graça já me atingiu agora de manhã. Aleluia. Antes das 6 e pouco, quando estava acordadinho, a graça já estava lá. Aleluia. É assim, é desse jeito, meu irmão. É por causa da graça que você está aqui. Aleluia. Oi, está chovendo, né? Vocês são valentes. Eu já tomei um banho, mas já me sequei também. O fato é, querido, que é por causa da graça de Jesus
eu e você temos a vida eterna. Amém. Nós nos motivamos para estar num domingo de manhã como esse. Por causa da graça de Jesus, nós temos uma convicção de que nossa passada aqui é temporária e um dia nos encontraremos com o Senhor nos ares. Por causa da graça, nós temos tribulações, nós temos lutas, mas elas não podem ser comparadas com a glória que está por se manifestar. Aleluia. Isso é por causa da graça, amado. Se você não tem isso no seu coração com convicção, que nem eu brinquei agora, dá um vento de 5 km por hora no seu barquinho, não, uma tempestade. Olha, eram as ondas dessa altura, quase que eu achei que meu barco ia virar. Estou exagerando, irmão? Não, eu estou falando a verdade. Aí o pastor nem me olhou direito, nem foi mais na igreja. Olha só, misericórdia. É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Aí o irmão vem com uma blusinha aqui, vai levantar a mão para adorar o Senhor, né? Aí aparece, aí o pastor repreende. Nossa, olha, fui repreendida, fui violentada lá na igreja. Ah, fala sério. Misericórdia. Mas é assim, hoje é a realidade que nós estamos vivendo. Porque não entendeu graça de Deus, não entendeu o que é isso. Eu não vou me esticar muito nisso, queridos, porque eu quero entrar numa outra parte, mas eu preciso falar para você que a graça, você já ouviu aqui, né? Nós fomos alcançados, salvos, e estamos aqui por causa disso. Mas o texto fala, né? É graça a vós outros e paz. O que é isso, amado? É a shalom de Deus. Amém. É a visitação de Deus, né, sobre os seus. Porque para nós, paz, essas 3 letrinhas é vestir branco de 1º de janeiro, né? Isso é paz para a gente, para o mundo, né? Não para nós. Para o mundo é isso aí, veste branco, 1º de janeiro, dá umas 7 pulinhos na onda, né? Puf, tô em paz agora, vou começar a beber no ano. Só que quando a palavra de Deus fala sobre paz, a tradução dela no hebraico é shalom. E shalom significa bênçãos, prosperidade em todos os sentidos, não é dinheiro, porque para nós prosperidade está muito voltado a dinheiro e não é isso. Prosperidade na sua saúde, prosperidade no seu casamento, prosperidade, né, em todas as áreas, na sua família, nos seus negócios. Quando a shalom, essa palavrinha, né, shalom, ela está colocada no hebraico, ela transcende muito mais do que a paz, traduzido para nós aqui, e principalmente para o nosso contexto ocidental, do que significa paz. E para nós, paz é a ausência da guerra, né? Não, paz é todos os níveis, né, do que Deus poderia prosperar a sua vida. Então é por isso que quando você vai a Israel, o que eles dizem um para o outro? Shalom. E chega no sábado, Shalom Shabbat. Esse é o cumprimento deles diariamente, mas o significado, o sentido é nesse sentido aqui. Por que isso é importante, amado? Porque nesse conceito da paz, conforme a Bíblia Sagrada está descrevendo, ela não é momentânea. Ela não é momentânea. Porque eu posso ter paz porque eu ganhei uma bolada de dinheiro, estou em paz agora, paguei minhas contas, paguei minhas dívidas, né? Troquei de carrinho, né? Comprar casa, estou em paz. Mas isso é momentâneo. Porque dinheiro vem, dinheiro vai, não, irmão. Alguém disse que dinheiro na mão é vendaval. Não é? Eu acho que é verdade. Mas então, se a minha paz é momentânea, não é essa paz que Paulo estava falando à igreja de Éfeso. Não, ela é uma paz por causa de uma circunstância. Você está entendendo por causa das tribulações que ele estava enfrentando? Que eu falei que ele estava sustentando o apostolado dele e ele era ministro de Deus. Amados, a paz que o Senhor nos fala, ela excede o entendimento. Ah, mas eu estou doente, estou ruim. Pode ser que seja mesmo, porque a gente, ser humano, passa com dificuldade. Mas aí eu não perco a paz. Essa é a diferença. Estou doente, tem que tomar remédio, tem que ir para o hospital, mas eu não perco a paz igual por causa disso. Não, continuo em paz. Pode receber uma má notícia. Eu vou tentar agora, Senhor, por favor, ministra a tua shalom sobre mim. Eu preciso da paz para poder resolver essa situação, para poder atender esse caso e assim por diante. A shalom, ou seja, a paz que Paulo estava falando aqui, é nesse sentido, meus irmãos. E eu aprendo na palavra de Deus que quando nós conseguimos ser absorvidos por paz, para mim, ele é o grande antídoto contra a nossa ansiedade e contra nossas angústias e depressões. É o antídoto do Senhor, do Evangelho, da palavra de Deus. Por quê? Porque se eu entendi o que é a paz de Cristo, no sentido bíblico original, amado, eu também entendo que eu posso descansar. Eu posso confiar nesse Senhor. Eu posso ficar tranquilo. Mas o vento não está batendo a 5 km por hora, está batendo a 50, está batendo a 150. Aí o negócio já é punk, né?
mas eu ainda sei que quem está no meu barco está ali. E ele é fiel. E eu descanso, mesmo que pareça que vai arrebentar, né, o barco. Ah, meu amado, mas isso aí é muito longe. Não. Quando Paulo diz graça a vós outros e paz, ele estava falando isso da onde, irmão? Da cadeia. Está falando isso da cadeia, não está no shopping escrevendo essa carta enquanto estava tomando um café no Starbucks. Não, ele estava na cadeia. Olha que coisa tremenda. Como é que ele foi parar na cadeia? Como é que ele chegou lá na cadeia? Se você lembra o texto de Atos 26, 27 e 28, ele entra no navio de Jerusalém e ele tem um destino Roma. Só que entrou um vento chamado Euroaquilão, diz a Bíblia, a ponto de que o navio se quebrou. Lembra que o navio na época não era de metal, né, irmãos? Não era de ferro. Navios eram de tábuas, aquelas antigas caravelas. A Bíblia diz que o navio, o impacto das ondas do vento Euroaquilão sobre o navio foi tão forte que o vento partiu o navio. E ele está indo para ser preso. A Bíblia diz, né, que ele, antes do navio quebrar, ele diz o seguinte: irmãos, falando para o capitão, vocês não me ouviram lá no porto que era para nós atracar e esperar o inverno, mas vocês vieram, confiaram no capitão, confiaram no dono do navio. Pois bem, o Deus a quem eu sirvo, ele apareceu para mim ontem de noite. Olha que coisa tremenda isso. E ele disse uma coisa: ninguém vai morrer, viu? Ninguém vai morrer. E a turma diz a Bíblia que saíram a nado, os que sabiam nadar, e os que não sabiam se agarraram nas tábuas, e todos chegaram para a ilha chamada Malta. Olha que paz é essa? Rapaz, olha, eu não sei nadar, viu? Misericórdia, mas às vezes assim, quando o cara está lá na pontinha, assim, já está assim, já fica meio nervoso, não é? Os caras saíram no meio do vento, o navio quebrado, agarrado, mas a palavra de Deus sempre diz: paz, é confiança em Deus. Isso é confiança. Irmãos queridos, eu não vou entrar muito sobre essa questão de uma paz que guarda a alma, que guarda o coração, porque eu já preguei uma série de mensagens a respeito disso. Vamos tentar praticar isso então? Vamos tentar praticar em nome de Jesus? Vamos tentar transferir isso. E que sentido isso faz para a nossa vida? Porque assim, irmão, se eu perguntar para você, né, sobre sua identidade, sobre se você deseja a paz e a graça do Senhor, e quando você declara essas palavras mais do que um cumprimento, você quer viver isso, como é que a gente pode trazer ou isso fazer sentido? Porque senão a gente fica aqui na área dos pensamentos, né, filosofando, e a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para ser praticada, ela é para ser vivida, ela tem que ser um ensino para nós. Então vamos tentar ser prático, vamos aprofundar um pouquinho, porque logo em seguida, Paulo diz assim, ó: apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí vai entrar a graça e a paz. Então nós temos pelo menos dois requisitos aqui para que tanto a paz quanto a graça ela possa se tornar uma verdade na vida do servo de Deus. Olha que coisa tremenda, amado, porque eu gosto muito dessa tradução, né? Aos santos que vivem. Na nova tradução da linguagem de hoje fala sobre ao povo de Deus da cidade de Éfeso. Eu acho tão interessante isso, porque aqui eu começo a aprender sobre esta graça e esta paz que nós estamos falando aqui. Está aqui o texto. A Bíblia nos deixa muito claro que para que eu possa viver essa plenitude de graça e de paz, amados irmãos, o texto diz que é necessário eu viver a realidade onde Deus me colocou. É simples assim. Como assim? Vamos lá. Existe uma diferença tremenda, querido, quando a Bíblia fala sobre viver em Éfeso aqui, porque eu posso morar em Éfeso. Ah, mas é a mesma coisa, negativo. Não é a mesma coisa. Morar em Éfeso é uma coisa, viver em Éfeso é outra coisa. Como assim? Vamos lá. Vamos tentar praticar a graça e a paz na nossa vida aqui. Está comigo, irmão? Amém ou não amém? Amém. Nós queremos graça e paz, nós saudamos graça e paz, mas existem alguns requisitos. O primeiro deles é viver, não orar. Por quê? Porque morar, meu irmão, pode ser uma questão de sobrevivência, só uma questão de moradia, uma questão de eu ter ali uma geografia por um período pré-determinado. Por exemplo, é muito comum para o militar, né? O militar, periodicamente, ele vai mudando as suas cidades. Um servo de Deus, ainda que como é um missionário que vai mudando bastante, eu preciso não morar em Florianópolis, eu preciso viver em Florianópolis. É diferente. É diferente. Por quê? Porque eu posso morar por causa de transferência de trabalho.
Quantos aqui são transferidos, né? Tem que ir para cá, tem que ir para lá, tem que ir para colar. Por quê? Porque é uma multinacional, uma empresa grande que vai transferir as pessoas. Então você mora, né, naquele ambiente. Você está ali por um período X, depois já era. Alguns saem da sua cidade, vêm para a cidade atual, porque querem ganhar mais dinheiro. Não tem pecado, meu irmão, pode ganhar dinheiro. Em nome de Jesus, vê se seja um dizimista, está na bênção. Pode ganhar dinheiro, não tem problema não. Tem galho não, pode ganhar. Agora tem gente que sai da sua cidade porque quer qualidade de vida. Eu quero melhorar a qualidade de vida da minha família, então eu vou sair desse lugar e vou para outro ambiente. Não tem nada de pecado nessas coisas, mas isso é morar numa cidade. O que é viver a cidade? Que Paulo está falando aqui, aos que vivem em Éfeso. Viver é diferente, amado. Viver é eu me envolver, é eu sentir a dor, é eu poder olhar para a sua mazela, para a sua pobreza em todos os níveis, porque tem gente rica, mas pobre de alma. E eu estou ali para dizer, estamos juntos. Eu vou clamar a Deus, eu vou orar por esse ambiente. Uma coisa que nós temos aprendido, a Dani e eu, porque a gente tem mudado bastante de cidade, é que quando nós entramos numa cidade, eu já tento saber assim, qual é a bandeira, a gente vai começar a orar por esse lugar. Eu estou mudando o título eleitoral. Ai, que besteira, eu mudo o título eleitoral. Só não mudei o telefone porque os caras estão tocando a faca agora para trocar o telefone. Eu quero mudar para 048, eu não quero mais 051. Porque eu não sou do Rio Grande do Sul. Eu não sou de Porto Alegre. Eu fui, eu não sou mais. Por quanto tempo, pastor? Não sei, mas eu quero tudo daqui. Por quê? Porque eu quero chegar lá na Câmara de Vereadores, eu quero chegar para o prefeito e dizer, não, eu sou cidadão daqui, eu voto nesse lugar. Já falei, eu título. Eu sou cidadão, eu vivo nessa terra. Amém. Meu imposto fica aqui. Ama, eu uso aqui, né, a questão da saúde, da educação, eu uso daqui. Então eu vivo aqui, eu não moro aqui. Eu vivo, é a minha cidade. Não, eu sou um pelotense, não, negativo, eu não sou não. Eu sou agora um, como é que se chama aí, me ajuda aí? Não, mas tem outro nome mais bonito, né? Não, é Florianopolitana, é isso, né? É meio grande demais, mas eu sou um Florianopolitano, é isso que eu sou agora, irmão? É isso aí. O pessoal fala de manézinho, né? Não. Mas mané é parecido, né? Mas isso é viver na cidade. É a gente poder chegar ali na Vila Esperança, ali na Lajotinha, onde a gente esteve aqui há 2 semanas atrás, e chegar e dizer para eles, olha, nós somos a resposta que vocês precisam desse lugar. É assim. Ou seja, eu sinto a dor, eu sinto as misérias, eu sinto as necessidades, e eu sou a resposta de Deus para esse tempo. Isso é viver. Por isso que a gente tem graça, por isso que a gente tem paz. Você está entendendo que é uma coisa conectada na outra? Porque se você mora, você está ali, olha, eu estou aqui porque a empresa me transferiu e eu vou ficar aqui por 1 ano e meio, 2 e depois eu não sei para onde a empresa me transfere. E assim vai. Então você usufrui, né? Você é o que o mundo inteiro faz, né? É um sugador, mas não é um abençoador. O Evangelho, diferente de qualquer outra religião, porque as outras religiões pedem, o Evangelho não. O Evangelho é entrega. É diferente. É uma? O Evangelho é entrega. O Evangelho é doa-se, dá. Esse é o Evangelho. Os outros é toma para mim, né? Vem, que é meu. Esse não é o Evangelho. O Evangelho, querido, é você entender exatamente que para que eu e você possamos viver a graça e a paz do Senhor, eu e você somos uma resposta de Deus para esse lugar. Não more aqui, viva, em nome de Jesus, ainda que seja pouco tempo, mas né, só Deus sabe, eu não sei, mas Deus é que sabe. Por causa dessas questões, amados, por que talvez eu estou tratando sobre isso? Qual é o nosso propósito de ser igreja? Promotores de paz. Eu só posso transmitir, eu só posso promover o que eu tenho, porque se eu não tenho paz, amado, eu vou transmitir guerra, angústia, depressão, ansiedade. É isso que eu tenho e vou transmitir para os outros também. Promotores da cura. Eu só posso ser um promotor da cura se eu mesmo sou curado, em nome de Jesus. Se eu mesmo estou restaurado. E eu só vou poder realmente manifestar o reino de Deus quando as pessoas que andam por aí, elas olharem para mim, lá vai um cara diferente, lá vai uma mulher diferente. É diferente. E não é pelo que ele veste. Não é pelo que ele veste. Tem uma coisa diferente no coração, na alma. Sabe o que eu tenho? Graça e
Amém. É isso. Amém, amado? Quando nós somos, ou temos, melhor dizendo, a paz, a cura do nosso próprio coração, nós somos esses transmissores de graça e de paz, e a cidade passa a ser abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? É claro que eu olho para cá. Ontem de manhã mesmo, eu fui lá cedo, ficar dando uma lugar. Eu, cara, como é que os caras conseguem fumar maconha às 10 para 7 da manhã? Jesus, aquele cheirão na rodoviária 10 para 7. Meu favor, que horror. Eu concordo com isso? Não concordo. Discordo veementemente. Discordo plenamente. Ah, mas é para deixar zen, pastor. Como disse um cara uma vez para mim, né? O cara uma vez falou para mim, né? Tava estourando pedra lá, né? Crack, né? Aí largou do crack, veio dar testemunho, depois para lá na cela ainda, né? Ah, tem um testemunho para dar para a galera aí, ó. Parei com crack, só vou usar maconha agora. E eu disse, eu dou glória a Deus, o óleo mais forte, o que eu faço aí? Qual é o problema? Aí veio o cara, não, pastor, mas a maconha deixa que é de Deus, deixa o cara meio zen. Você é uma cela de craqueiro que nós tínhamos lá em Pedro Gonçalves. Querido, a gente não concorda com isso. Não, eu não concordo. Não concordo. Não, sou contra isso. Em nome de Jesus. O que a gente vai fazer? Daqui a amanhã, se Deus permitir, vamos lá com o terapeuta. O que a gente pode ajudar? Quem pode ser útil? Quem pode abençoar ele? Dia 28, irmão, põe na agenda aí, ó. Dia 28 nós vamos entrar lá na Vila a Vila Esperança ali, né? Lá Jotinha. Aleluia. Vamos entrar lá. Já falei, já tá tudo certo. Vamos entrar lá para conhecer. Tem que dar o nome, viu? Porque lá tem dono. Não dá para chegar. Tem que ter dono lá, tem que saber. Tem que dar o nome antes para poder entrar lá. Foi até interessante o dia que eu fui lá. Né? Fui lá conhecer a vila, claro, foi com autoridade, né? Já pelo dono da vila, né? Aí eu cheguei junto com a polícia, irmão. Pensa, isso for. Nossa, parecia que tu levanta uma pedra, você monte de barato embaixo. Sujou! Aquele povo gritando, aquela correria da vila. Bom, eu estou aqui bem esperando, a polícia me olhou. Esse cara aí não está ligado mais não. Aí depois veio o dono lá dizendo, o pessoal achou que eu era promotor da justiça. Eu pensei, tem um cara mesmo. De polícia civil já me disseram que eu era mesmo. Irmãos, nós somos a resposta de Deus. Amém. Nós somos. Amém. Eu lembro quando a gente começou um projeto em Bento Gonçalves ainda, para atender a comunidade terapêutica, né? E aí nós éramos uma igreja de apenas 12 membros, 13 membros, acho que não era mais do que isso. Nós fizemos um projeto, apresentamos esse projeto na Câmara do Ministério Público, né? Denunciando a cidade. A cidade estava concorrendo para entrar na Gramado e Canela e Bento, né? Gastando uma grana federal para deixar a cidade bonita, né? Bonita mesmo, né? Bem arrumada. E a gente foi lá e apresentou uma queixa no Ministério Público. Olha, vocês estão gastando uma grana federal nisso e estão deixando os drogados de lado. E o crack, para quem não sabe, né? Eu tive que ir atrás disso, né, irmão? O crack no Rio Grande do Sul entrou por dentro do Gonçalves, não entrou por Porto Alegre, por Alvorada, nada disso, entrou por dentro. A maior apreensão de crack da história do Rio Grande do Sul foi em 98, 99, na cidade de Bento Gonçalves. E eu trouxe os documentos e disse, vocês têm uma dívida com o Estado do Rio Grande do Sul. Vocês estão gastando a grana federal aqui. Irmão, eu não vou contar tudo, porque isso levou meses, né? Mas assim, irmão, foi punk, foi tenso, foi tenso. Me chamaram de ladrão, me chamaram de um monte de coisa. Me admiro do senhor promotor, eu vi pastor ainda. E pastor de fora, nem é daqui dessa cidade. A gente sabe, promotor, que pastor é tudo dinheirista, tudo que é dinheiro, são ladrões mesmo, não tem jeito. Assim foi, irmão. Mas eu estava lá igual o pastor Paulo. Firme aquilo lá, não. Vou ficar aqui, né? 15 homens ali, né? E eu no meio, suando, né? Igual um porco no bolete. 2 graus estava fazendo aquele dia, mas eu suado e parecia que estava 40. Pelo menos acho que meu corpo estava. Mas qual foi o resultado? Saiu uma comunidade terapêutica em Bento Gonçalves, que foi a primeira no Brasil em que uma ONG, junto com o poder público, criaram uma parceria, fundaram uma ONG, e aí a prefeitura levantou aquela obra de 970 mil reais. A igreja não gastou nada para fazer isso. E eu era o presidente da comunidade terapêutica aí, né? E ainda gastava mensalmente em torno de 120 mil em folha de pagamento. Olha só que coisa tremenda, irmãos. E se tornou a comunidade terapêutica modelo, né, para esse modelo entre público e privado, para se fazer depois. Isso se expandiu logo depois disso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos a voz. Nós somos a voz profética. Nós somos os promotores da mudança. Eu lembro que chegou para mim um irmão de uma determinada igreja grande na cidade, mas grande, não era pouco.
E ele botou o dedo na cara e disse assim, ó, tu sabe que esse negócio é sério, não é pouca coisa que tu está fazendo aí, isso aí é muito sério. E eu disse para ele também com o dedo, olha, nós somos uma meia dúzia de gato pingado, vocês são a maior igreja e não fizeram nada até hoje. Porque baixinho é metido, né? Baixinho é metido. Ele era crente também, não tinha feito nada. Vocês estão aqui há 70 anos, não fizeram nada pela cidade. Nós estamos aqui há 3. Isso é verdade, eu recuar, não recua. Né? Se não vai ajudar, pelo menos ora, então não atrapalha. Simples. Baixinho enjoado, meu irmão. Meu Deus do céu. O Senhor muda isso no meu coração. Irmão, vamos concluir. Em nome de Jesus. O que estamos falando aqui, queridos, é que se eu quero viver a graça e a paz, conforme a palavra do Senhor, ela nos diz, ela nos indica, da forma que não seja apenas um jargão, eu preciso me envolver, eu preciso entender quem eu sou, eu conheço a minha identidade, eu não arredo o pé daquilo que Deus determinou para mim. Amém? Amém? E quando eu falo eu, você põe esse nome aí, em nome de Jesus. Você não abre mão do que Deus falou, você não abre mão do que Deus disse, você fica firme em nome do Senhor. E você vai começar a desfrutar de graça. E você vai poder chegar para alguém e vai dizer, graça e paz seja na sua vida. Por quê? Porque eu tenho essa graça de Deus e eu estou em paz com meu Deus. E aquilo que eu tenho, eu posso transmitir pelo poder de Deus. Aleluia. É isso que o Senhor quer de você e de mim, amado. Em nome de Jesus. Eu quero trazer aqui para vocês uma consideração muito importante, que não é minha, obviamente, mas é de um grande professor, Gordon Fee, professor de estudos do Novo Testamento. E ele fala sobre essa questão de graça e paz. Ele fala o seguinte: em sentido mais profundo, essa saudação representa muito bem a ampla perspectiva teológica de Paulo. A soma total da atividade de Deus em relação às suas criaturas humanas se encontra na palavra graça, do início de Gênesis até Apocalipse. E em Cristo, Deus entregou o seu povo de forma abundante e misericordiosa. Queridos irmãos, de quem você quer ser imitador? Se Jesus, né, ou melhor, Deus no seu plano perfeito, Ele entrega, Ele envia Jesus Cristo, que é a maior amplitude, a maior maneira de poder entender graça, porque não tem nada mais do que a gente poderia dizer, não, graça pode ser não, graça é alguém que é inimigo, alguém que faz mal, alguém que é mau, alguém que não é um inimigo declarado seu, e você diz assim, o que eu tenho de mais precioso para poder entregar, para mostrar que eu amo? Não tem maior prova de amor do que isso, não tem maior prova de graça do que isso, e foi isso que o Senhor fez. Ele pega o que ele tem de mais precioso e entrega para mostrar. Essa é a maior amplitude que você pode perceber a respeito de graça, não tem nada mais do que isso. Lembra que eu já falei aqui? A gente olha para o mundo e vê ele em caos, que nem eu. Eu fiquei ontem assim, abismado. Como é que os caras certos da manhã conseguem fazer isso? Mas tudo bem, né? Quase que eu fumo junto com os caras, porque era um bom, né? Passei no meio, né? Saí meio chapado. Lá de Como é que é isso? Como é que é? Queridos irmãos, como é que essa situação vai transformar? Porque eu, com a graça que Deus manifestou sobre a minha vida e com a paz que eu tenho no meu coração, nós entramos lá e nós podemos declarar graça da parte de Deus, né? Ou melhor, graça da parte, desculpe, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, simples assim. Então, irmãos, qual é a sua, qual é a minha identidade? O que Deus mandou para a gente fazer? Faça, querido. Faça. Tenha uma ação aí positiva diante de Deus. Em nome do Senhor. Segundo lugar, compreendendo a graça e a paz de Cristo que nos alcançou, eu faço uma pergunta para você: você está desfrutando desta graça e desta paz de Cristo em sua plenitude? Porque na plenitude, como eu falei, repito, não é o tanto de dinheiro que você tem na conta bancária. Não é o tanto de momento que está tranquilo para você e aí eu tenho paz agora. Não. Isso não é a paz, é a paz do mundo. A paz do Senhor é você desfrutar disso totalmente porque entendeu o que é vindas da parte de Deus. Por último, a manifestação do reino de Deus, né? É nos ligar ou ficarmos envolvidos, né? Melhor dizendo, no lugar onde nós estamos vivendo. É ser o seguinte: bom,
o mundo tem essa situação, a cidade tem esse problema, mas eu sou a resposta para esse tempo. Eu sou a resposta para esse momento. Amém, queridos? Decida hoje no seu coração fazer isso. Decida na sua alma fazer isso. Vamos ficar em pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Como falei, repito, a intenção da Bíblia Sagrada não é que legal, nossa, interessante, não, viva ela, em nome de Jesus. Então aquilo que você entende que o Senhor nesta manhã, eu queria que você se concentrasse aí nos próximos 3, 4 minutinhos para a gente orar. Aquilo que o Espírito Santo está falando com você essa manhã, eu quero te convidar em nome de Jesus a você tomar decisões com toda a convicção, com toda a clareza no seu coração. Senhor, eu não quero mais dizer graça e paz para as pessoas se eu não estiver absorvido totalmente por isso. Eu quero isso na minha vida hoje. Amém? Mas não é para que você tenha um êxtase aí, né? Um prazer aí, não é para isso. Não é para isso. É para que você possa ser realmente no lugar onde você vive, não é mora, vive, você ser uma resposta de Deus para o mundo. Em nome de Jesus. Amém, querido? Feche seus olhos. Em nome de Jesus. E eu quero te convidar para nessa manhã você tomar essa decisão em Jesus. Aleluia. Toma essa decisão em Jesus. Pai, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, ouvindo o Evangelho de Cristo, ouvindo, Senhor amado, as recomendações da Tua palavra. Senhor, nós muitas vezes nos falamos uns aos outros, graça e paz, Deus abençoe. Nós falamos paz do Senhor, mas se tornou muito mais e aí, como é que tu tá? E aí, tá tudo bem? Quase que uma saudação mundana, que ganha uma performance cristã, que ganha uma roupagem cristã, mas no fundo não há paz, no fundo não há graça em nossa própria vida. Então hoje, Senhor, nós queremos fazer uma recalculagem da nossa rota, fazer, Senhor amado, uma ampliação da nossa visão, porque nós não queremos, ó Pai, transmitir estas palavras como se fosse um jargão para as pessoas. Graça e paz, graça e paz. Pai, não é assim, Senhor. Graça, Senhor amado, foi porque nós fomos alcançados pelo favor imerecido de Deus. E eu não fiz nada para ganhar isso. Ao contrário, Senhor, eu era inimigo de Deus. A Tua palavra diz que nós éramos inimigos, filhos da ira e filhos da desobediência. Mas a Tua graça e o Teu amor, porque muito nos amou, nos alcançou. Senhor amado, é fácil amar alguém que também nos ama, mas difícil é amar alguém que nos odeia. Pois bem, nós te odiávamos e o Senhor nos amou. Isso é graça. Isso é a graça. Quando nós transmitimos graça e paz, nós estamos falando o seguinte: olha, não importa muito se você me ama ou não me ama, importa que eu tenho graça de Deus o suficiente para distribuir, para entregar para você também. Aleluia. Senhor, nós queremos decidir nessa manhã que nós não queremos apenas falar paz, ó Deus amado, como se fosse o 1º de janeiro de cada ano, vestido branco. Não, eu não quero, Senhor amado. Essa não é a paz de Cristo. Senhor, o Dia Mundial da Paz, que está no nosso calendário aí, Senhor, não é isso. Isso não é paz. Não, Pai. A paz é independente do estado, do momento, da circunstância, da situação. A paz de Deus, ela excede o entendimento, ela guarda a alma em Cristo Jesus. Senhor, por que Tu queres que nós tenhamos uma graça ou uma paz nesse nível? Porque nós temos que ser uma resposta para Florianópolis, em nome de Jesus. Nós precisamos ser uma resposta de Deus para esse tempo. Senhor, nós precisamos, ó Deus, olhar para esse lugar, não apenas contemplar as Suas belezas, dessas praias maravilhosas, dessa natureza linda, poderosa, Senhor, que Tu fez aqui. E, ó Deus, apenas sugar, porque é meu. Agora é meu. Agora eu estou aqui, eu sou cidadão. Ah, Senhor, não. Eu não posso olhar também só para os seus problemas, porque não se resolve a questão da mobilidade urbana, porque não se resolve a questão da drogadição, e olhar só para o lado negativo. Não, nós somos a resposta de Deus para esse tempo. Em nome de Jesus, nós somos a resposta que Deus trouxe para esse lugar, papai. Eu não sei, Senhor, a história, o que vai vir depois, ó Deus, para cada um de nós aqui. Eu não sei, Senhor amado, se Tu tens muitos anos ou poucos anos aqui para nós nesse lugar. Não sei, Pai, Tu é que sabes. Mas uma coisa eu sei, Senhor amado, que em cada lugar aonde, ó Deus amado, chegarmos, nós queremos ser transmissores da graça, transmissores da paz. Nós queremos ser uma resposta para essa cidade.
Nós queremos tomar, Senhor amado, decisões claras no Senhor nessa manhã, de não ficar olhando, Senhor amado, apenas sentado e observando as coisas. Nós estamos olhando sentados, choramos isso, mas somos a resposta de Deus. Nós olhamos, ó Deus amado, para toda a infraestrutura, nós olhamos, ó Deus, para as belezas do lugar, da praia, ó Deus, dos montes, e nós olhamos e agradecemos a Deus e falamos, isso só está lá. Avisamos as pessoas, porque não foi o homem que plantou aquele monte, aquilo lá foi a mão de Deus. Aleluia. Senhor, isso é uma resposta, ó Deus amado, para uma cidade. Senhor, nós queremos orar, Senhor amado, e clamar a Deus, porque Senhor não precisa chamar pedras. Não levanta pedras para ser filho de Abraão. Nós somos a resposta do Senhor para esse tempo. Usa-nos, envia-nos, encaminha-nos em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, nessa manhã eu quero te convidar para ser prático aqui com o Senhor, com os olhos fechados, em nome de Jesus. Aleluia. E se você nessa manhã, assim como o apóstolo Paulo, enfrentou muitas tribulações para sustentar quem ele era, o ministério dele, ele enfrentou muita tribulação, mas ele esteve claro, ele não abria mão daquele que ele era. Eu quero te convidar nessa manhã, quem você é? Quem você é? Você tem esse nível de paz, esse nível de graça? Então eu quero te convidar num gesto de fé, de dizer ao Senhor, põe a mão aí no seu coração mais uma vez, porque é um momento seu com Deus. E que você vai orar ao Senhor agora comigo. Se você tem essa convicção, senão não precisa orar. Não precisa orar não, por favor, não faça isso. Não assuma compromisso se você não entende que Deus está te chamando para fazer. Mas diga assim, se você entende. Senhor Jesus, eu quero paz e quero graça. Não é simplesmente para que eu tenha satisfação e prazer, para gastar nas minhas próprias coisas. Eu quero ser a resposta de Deus para esta cidade, para esta comunidade, para este bairro, para o estado de Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. Usa-me, Senhor. Eu quero, Senhor, que a identidade, o chamado, o ministério que Tu me entregou, eu quero executá-lo para a glória do Teu nome, para que no último dia eu possa ouvir do Senhor: vinde, bendito do meu Pai, você foi fiel no pouco, agora eu te coloco sobre o monte. Assim eu quero, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus amados. Pode sentar-se, por gentileza. E nós vamos, nesse instante, imediatamente, passar a ceia do Senhor. Aleluia. Pode trazer aqui. Aleluia. Glória a Deus. E alguém, eu gostaria, queridos irmãos, que possamos aqui ter esse tempo de comunhão, de unidade, né? De entendermos também, né? Esse nosso momento que nós estamos participando aqui da ceia do Senhor. Eu vou pedir aqui para nos ajudar aqui, irmã Fátima, por gentileza.